Cotidiano. Oferecimento. Clínica Murilo Vasconcelos. Empresarial Difusora Sexto Andar. Comercial Batista. Do piso ao teto, o endereço certo. Oi, gente, muito boa tarde. Cotidiano ao vivo começando. E hoje eu recebo aqui no estúdio a psicopedagoga Fernanda Lima. A gente vai conversar sobre a ansiedade, o estresse das crianças durante esse período de quarentena. Como é que os pais eles devem lidar com tudo isso? Também tem uma reportagem mostrando as ações sociais que estão acontecendo em Caruaru. E ao vivo, por Skype, tem muita música com o cantor Cezinha, direto de Recife. Então, o que você está esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto, o cotidiano está só começando. Olha só, gente, não são só os adultos que estão sofrendo nesse período aí de isolamento social, de quarentena. As nossas crianças também, viu? Elas estão muito estressadas e ansiosas. E sabe o que é pior? Tem muitos pais que não estão sabendo como lidar com isso. Então, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a psicopedagoga Fernanda Lima, que vem trazer uma luz pra gente. Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Seja bem-vinda. Porque, de fato, nós que somos mães, pais, nós estamos sofrendo em ver os nossos pequenos em casa. É muito necessário, claro, mas a gente não sabe como lidar com eles. Porque chega uma hora que, por mais que você brinque, que você converse, que você entreta, chega uma hora que eles não têm mais o que fazer. Eles começam a ficar estressados, ansiosos, sem dormir. Tem crianças, inclusive, que voltaram a fazer xixi na cama. Isso o telespectador que mandou um relato para a gente contando. Boa tarde, Marcela. Boa tarde ao público do Cotidiano. De fato, é um momento assim de muita atenção e de muito critério, porque nossas crianças, elas são muito pequenininhas para a compreensão da clausura que estamos vivendo. E já é um tempo bem extenso e necessário, claro. Né? O que eu vejo positivo diante disso, Marcela, é que boa parte das escolas, né, que eu tenho ouvido, elas estão dando apoio aos pais. Elas estão trazendo atividades, estão trazendo ideias, né? Por isso a importância do aluno estar matriculado na escola devidamente correto, para que ele possa fazer uso de todas as atividades propostas, de todas as ideias, porque o socorro maior do pai, claro, é a escola. Quando você tem alguma dúvida, você pergunta na escola. Então, uma vez que você tem esse acesso fácil, não temos muito resposta para muitas coisas ainda, porque estamos vivendo coisas muito novas. Mas sabemos onde pedir os socorros, né? Então, se diante de uma falta de uma criatividade, diante da falta de ideias, né? Porque eu sei que tem mães que não são professoras, claro, né? Como você, é apresentadora, né? A pedagogia passa, claro, porque toda mãe tem isso na natureza, mas a didática pedagógica realmente vai para o profissional. Então, é pedir socorro na escola, é pedir ajuda às professoras. Olha, tia, hoje está sendo um dia muito difícil, me manda uma atividade, uma ideia. Eu tenho esse livro e essa revista, o que é que eu posso fazer com a minha filha ou com o meu filho? É buscar auxílio realmente aonde as ideias fluem de maneira natural. E a gente sabe que tem crianças que conseguem compreender, porque está em casa e até mesmo elas conversam com os pais sobre o coronavírus, mas os pequenininhos não, Fernanda. Eles ficam questionando por que não está indo para a escola, porque não pode brincar com o coleguinha, às vezes não pode descer no prédio para brincar, porque as áreas de lazer, de fato, foram isoladas para evitar a aglomeração das crianças. Então, elas ficam resumidas a uma casa, a um apartamento, e às vezes os espaços, eles são pequenos. E isso acaba desencadeando mais ansiedade nessas crianças. E aí vem o medo dos pais. Será que eles vão regredir durante esse período que eles estão em casa? Por exemplo, a gente recebeu um relato de uma telespectadora que pediu para não se identificar, que a criança, que ela tem em casa, o filho de 6 anos, ele voltou a fazer xixi na cama. Ou seja, isso é uma coisa que não acontecia, acho que desde os 2 anos, 3 anos.
Marcela, isso é muito importante a gente pontuar a idade da criança. Quanto mais novinho, mais difícil é essa compreensão. Mas o que a gente pode, de fato, é trazer atividades, porque a criança, ela não vai ter a criatividade, então precisamos nós, né? A gente precisa tentar manter primeiramente a nossa calma, porque para o adulto é muito difícil reger esse momento, mas ele regendo esse momento, ele consegue passar para a criança. Então, o que a gente precisa fazer? Papai e mamãe precisam ter consciência de que nesse momento ambos precisam ter esse tempo para poder ajudar a criança a compreender. Porque, de fato, como você falou, um apartamento, por exemplo, de 50 metros quadrados, não tem muito a oferecer para a criança e isso causa um estresse. Então, a gente precisa fazer desses 50 metros, mais ou menos, 4 espaços educativos. Precisamos ter essa criatividade para que a gente possa realmente dizer, aqui é o espaço da gente brincar com ele, melando, com alguma coisa sensorial, com a farinhazinha de trigo, com a massinha de modelar, coisas assim que exijam pintura, né? Fazer uma pintura que a criança se mela mais, criança pequenininha, eu falo, de 3, 4 aninhos. Esse outro lado a gente vai fazer atividade física, vamos fazer atividades imitacionais. Esse outro lado aqui nós vamos exercitar um karaokê, um videokê, por aí vai. Fernanda, inclusive o estresse, ele está afetando a saúde das crianças. A gente recebeu uma foto de uma telespectadora que o filho dela começou a perder o cabelo. Mostra aí pra gente. Olha só como é que tá a cabecinha da criança. Tem 6 anos, olha só. E a mãe, ela mandou um depoimento pra gente. Nós vamos preservar a identidade da mãe, exatamente porque por se tratar de criança, quando a mãe aparecer, as pessoas vão entender quem é o filho. Então, para preservar a identidade da criança, a gente não vai mostrar quem é a mãe. Olha só o que ela falou. Oi, Marcela, boa tarde. Olha, Marcela, no último domingo, eu percebi uma perda de cabelo no meu filho. Após o banho, eu fui pentear o cabelo dele e percebi que em uma parte da cabeça dele, na parte de trás, estava um buraco sem cabelo. Aí eu fiquei um pouco preocupada. Na segunda-feira pela manhã decidi procurar um médico. Quando eu fui procurar um médico, o médico disse que essa perda de cabelo dele estava sendo ocasionada por estresse e que precisaria ser tratada. Por conta da quarentena, falta do colégio, dos colegas, de sair de casa realmente há mais de 40 dias ele está em casa, ele se tornou uma criança bastante estressada e o médico acabou passando um tratamento de aproximadamente 6 meses por conta dessa queda de cabelo. E ele disse que caso o humor dele não volte, pode ser até que não nasça mais cabelo nesse espaço que ficou na cabeça dele. Bom, então a gente foi em busca de um especialista para saber o porquê que isso aconteceu. Confere aí. A alopecia areata é uma doença inflamatória que provoca a queda de cabelos. E essa queda de cabelos, ela adquire uma conformação anular. Em geral, ela é redonda ou oval. A mãe identifica porque começa a cair o pelo da criança, pode aparecer couro cabeludo também em outras áreas de pelo do corpo. E esse pelo, ele vai ser como se fosse um anel sem pelo, entende? Tipo, é um círculo que não tem cabelo, que não tem o cabelo. A alopecia areata, ela tem fatores genéticos associados, mas também fatores ambientais, como o estresse, pode precipitar o quadro. O tratamento, em geral, se dá aplicando injeções com base em corticosteroides, mas em crianças é contraindicado em virtude da dor que isso provoca. Então, a gente pode utilizar loções, também à base de corticosteroides, e o minoxidil, que estimula o nascimento dos fios. Viu, Fernanda? É uma pena, né? A criança com 6 anos já está sofrendo de estresse, caindo os cabelos, exatamente por conta desse período que a gente está vivendo, porque ninguém esperava, de fato, passar por isso, né? Ficar dentro de casa, principalmente a criança, que a gente ainda pode ir no supermercado, a uma farmácia, tem pessoas que continuam trabalhando, mas a criança não. De um dia para o outro, ela deixou de ir à escola, ela se resume apenas à casa, aos brinquedos e à família. De fato, esse estresse que causa a alopécia, ele é bem criterioso, porque não é fácil explicar para a criança por que ela está realizando esse ato. E precisa-se ter o maior cuidado com isso para que não intensifique, né? Então, o que eu sugiro para essa mamãe, de fato, é que assim,
precisa gastar muita energia da criança. E cada vez que você gasta mais energia da criança, você diminui mais o estresse dela. Agora, a criança, Marcela, ela precisa de muita atenção, de muito diálogo. Ela quer falar o dia todo. Ela quer conversar, quer contar a história o dia todo para você. Então, assim, é importante que os pais, nessa etapa, eles estejam mais auditivos. Perdoe, estejam mais auditivos. É verdade. E assim, a gente pensando nisso também, a gente convidou um recreador para ensinar para os pais como é que eles devem brincar com as crianças. Porque às vezes eles sentam, brincam com a boneca ou brincam com o carrinho e não sabem mais o que fazer. Então, eu te peço licença que eu vou ali conversar ao vivo com a Carolina Pinto. Venha cá comigo, Jefferson. Vamos aqui até a tela, que a Carolina Pinto está com o tio Léo, que vai nos salvar hoje, vai nos ensinar brincadeiras diferentes que a gente pode fazer com a criançada, né, Carol? É verdade, viu, Marcela? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente sabe que é bem complicado para a criançada, algumas que moram em apartamento, mais difíceis ainda, né? Porque brincar com boneca, às vezes enjoa, um carrinho, ficar em casa o tempo todo não é nada fácil. Aí entra a criatividade dos pais. Só que criatividade nem sempre a gente tem, né? Então, é o tio Léo, que é recreador, que vai dizer pra gente. Então, tio, a gente vê o que tem lata aqui, tem umas esponjinhas, o que é que dá para fazer em casa para brincar com isso? Com o material que a gente já tem para utilizar com as crianças, que eu poderia sugerir, é esses brinquedos aqui que tem de Lego, né, que toda criança tem em casa, que pode ser utilizado como uma forma de carimbo, certo? E também pode ser feito numa esponja, né, colando em uma paleta, por exemplo. Você pode usar a criatividade e fazer carimbos para brincar com papel, ou até mesmo personalizar um brinquedo que eu vou ensinar agora a vocês. Então, para personalizar esse brinquedo, olha, ele usou lata, pode ser lata de leite, de alimentos das crianças mesmo, e ele já estava começando a desenhar um aqui, vou pedir para ele terminar, a gente pode usar esses carimbos nessa brincadeira mesmo, né? Isso mesmo, esse brinquedo aqui, a gente costuma falar que é um pé de lata. Quem é um pouquinho mais velho lembra muito bem que a gente brincava dessa forma. Aqui eu personalizei com um feltro, certo? E utilizei há pouco agora esses carimbos, certo? Que pode ser qualquer outra coisa para personalizar. Você estava falando até que a criança pode colocar a mãozinha, o pé, exatamente. É dela mesmo, né? Exatamente. Pode transformar essa lata aqui num pé de dinossauro, né? Pode transformar num castelo, num pé de princesa. Depende da cor e a criatividade da criança. Aqui, como eu falei, eu tenho esse carimbo aqui, não é? Pode ser uma letra, pode ser uma forma geométrica e utilizar um corante, talvez comestível, uma tinta que você tenha em casa e sair carimbando aqui, ó, para a criança depois contornar aqui com outra tinta e utilizando a imaginação. Então dá para usar o que tem em casa, né? Sim, você pode utilizar várias atividades com papel, você pode desenvolver um jogo de tabuleiro, onde você possa usar a imaginação com, por exemplo, com sentimentos e fazer desafios e utilizar isso com toda a família. Então, olha, Marcela, eu sou dessa época aqui do pé de lata, então eu vou voltar um pouquinho no tempo, vou tirar minha sapatilha aqui e vou brincar também, né? Porque ninguém é de ferro, lembrei da minha infância. Lembrei dos meus sobrinhos também, que eles amam brincar com isso. Vamos ver se eu ainda sei, né? Vou deixar o microfone aqui de lado. Eita, Carolina Pinto. Muito bem, voltando à infância, gostei, viu? Vou fazer esse pé de lata aí em casa com Maria. Obrigada. Bom, gente, agora eu tenho um recadinho para você que está em casa. Confere aí.
Olha só, gente, estar pronto para o mercado é uma questão de atitude, viu? E na Unite EAD você é protagonista com a qualidade de quem tem nota máxima pelo MEC. Pois é, gente, são diversos cursos com mensalidades que cabem no seu bolso a partir de R$160, não é o máximo? Então o que você está esperando? Faça o vestibular online ou leve sua nota do Enem. Ligue para esse telefone que está aparecendo na sua tela, 991517358 ou acesse ead.unite.br e consulte o edital. Unite EAD, preparando para o mundo todos os dias. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu continuo conversando com a psicopedagoga Fernanda Lima e também tem uma reportagem mostrando como os alunos estão enfrentando ficar em casa sem aula. Espera que eu volto rapidinho. O Hospital São Gabriel implantou uma unidade de gripe para atender os casos suspeitos de coronavírus. O pronto atendimento de clínica médica funciona 24 horas. O hospital disponibiliza exames complementares, como raios-x, tomografia e ultrassonografia, e está realizando testes para a Covid-19. Os clientes do cartão Saúde São Gabriel têm acesso a todos esses serviços com condições especiais. Informações pelo 3727-7250. Estamos juntos para levar as melhores ofertas até você. Confira. Notebook Dell Inspiron por 10 vezes de R$ 239,90. Caixa de som JBL Charge 4 por 10 vezes de R$ 59,90. Ofertas exclusivas em nagem.com.br. Aproveite! Acharam que em 2020 os carros iriam voar e o rádio deixaria de existir. Erraram nas duas coisas. Rádio, um meio de comunicação que nunca deixa de ser moderno. Ouça nossa programação completa. Rádio Jornal, na nossa frente, só você. De volta com o Cotidiano ao vivo hoje, então eu já te convido para participar aqui do nosso bate-papo com a psicopedagoga Fernanda Lima, pelo nosso Facebook TV, Jornal Interior. Fernanda, já volto com uma pergunta aqui, ó, da Aline Silva, que está assistindo a gente, a nossa live pelo Facebook. Ela disse, eu queria que você perguntasse à doutora se uma criança que não dorme direito à noite, não obedece os pais, se é normal. Porque eu tenho uma criança aqui de 6 anos que só Jesus. Eu queria saber se você tem como dar essa resposta, Fernanda. Primeiramente, tem jeito, né? Nada nesse mundo ficaria sem jeito, né? O que a gente precisa entender é quais são as ferramentas que a Aline tem para trabalhar com ela em casa, né? E qual é o tempo, assim, como é que está o tempo de Aline? A Aline também está acompanhando esse ritmo do filho, né? Ela está dormindo no horário que não é para dormir, acordando no horário. Ela precisa tentar, assim, colocar, assim, pratos limpos, como é que está sendo o horário dela, o dia a dia dela, para poder organizar o do filho. Porque se você não organiza o seu, você não organiza o dele. Então, ela precisa primeiramente fazer isso. Mas que tem jeito, a Aline tem. Tem jeito, né? Porque, de fato, tá todo mundo em casa nessa quarentena, então, de fato, os horários, eles ficam loucos. Porque, às vezes, a gente não tem hora para dormir, às vezes, a gente não tem hora para acordar. Tem gente que está trabalhando, fazendo home office, mas tem gente que não, que está na quarentena mesmo. Ou então vai arrumar a casa, vai fazer um almoço e não dá, de fato, a devida atenção à criança. Porque, como você falou, elas precisam de atenção e, às vezes, o dia inteiro. E, às vezes, é praticamente impossível. A gente também está o dia inteiro dando essa atenção. Então, o tempo que a gente tem para compensar tem que ser bem aproveitado. Tem sim. O mesmo que a mãe esteja em home office, Marcela, poderia também fazer a vida escolar da criança. Então, se eu estou trabalhando, eu condiciono meu filho a fazer as atividades que as escolas estão enviando. Se as escolas não estão enviando, você vai lá e procura na internet, que está cheio de atividades. A maioria dos sites, eles estão colaborando com isso. Então, você já diz a ele, ó, filho, mamãe vai para o home office e você vai para a sua escolinha, que está lembrado que é aqui do meu lado, aí você bota na mesa. E para isso é importante que a criança não venha de pijama, que você vista ele realmente como se fosse sair. Que a gente está vendo muitas mães fazendo atividade, mas um menino de camisola. Então, seria necessário, sim,
mudar a roupinha dele, sentar na cadeira disciplinadamente e realizar as atividades. Aí você só iria sobrar à tarde para brincar com ele. E talvez um horáriozinho do lanche. Se você senta na mesa de 8 às 11, já está bem legal. Já dá para fazer muita coisa com ele, ocupar o tempo dele. De 11 a meio-dia, você pode pedir para ele ajudar você a fazer o almoço. Ó, filho, você vai mexer esse suquinho, você vai guardar essas batatas. Dá uma atividade direcionada, que aí ele vai executando e vai ocupando o tempo dele também. E a Luciana Mendes já deixou aqui também uma pergunta. Ela disse, ó, eu tenho uma criança, né, de 14 anos, já um adolescente, ele toma remédio para ansiedade, não dorme direito à noite. Mesmo com o remédio, o que eu posso fazer? Precisamos saber quais são os horários que ele está acordando, quais são as atividades que ele está fazendo, porque o corpo não aguenta dormir 12, 13, 14 horas. De fato, ele vai ficar sem sono. Então, se ela está percebendo que ele está perdendo um soninho, então vamos tentar fazer uma atividade física. Tem muitos personal trainers aí no Instagram dando algumas dicas de como se exercitar. Mas para isso, pessoal, precisa fazer com ele. Não é dizer assim, olha, vai te exercitar. Olha, vai estudar. Não, eu vou com você. Até os 18 anos, mesmo a gente imaginando que seria já uma idade madura, estão muito ansiosos e precisam do acompanhamento dos pais. Fernanda, eu vou te pedir licença mais uma vez, porque eu vou voltar a conversar ao vivo com a Carolina Pinto sobre o benefício, o cartão merenda. A Carolina vai estar aqui ao vivo. Carol, quando é que os estudantes da rede estadual vão poder receber esse benefício que foi liberado pelo governo? Olha, Marcela, a partir da próxima segunda-feira, quem mora na região metropolitana do Recife já vai poder receber esse cartão na escola onde o filho estuda. Mas aqui, quem mora no Agreste, em Caruaru, a partir da próxima quinta ou sexta-feira, 22, 23, por aí. Serão cerca de 240 mil estudantes que terão esse benefício, que é R$50. E quem tem mais de um filho vai receber apenas um cartão, mas vai receber o valor referente aos dois, R$50 de cada. Eu vou conversar agora com o Flávio Carlos, que é gestor da Gerência Regional de Educação aqui de Caruaru. Então, como é que essas mães podem conseguir pegar esse cartão? Quais documentos? Boa tarde. Boa tarde. Então, primeiro ressaltar que terá direito a esse cartão os estudantes que estão cadastrados no CAD único, que é a base de dados que a Secretaria de Educação, junto ao governo do Estado, encontrou para beneficiar as famílias mais carentes uma quantidade maior de estudantes. Então, como você falou, ao todo, são cerca de 240 mil estudantes em todo o Estado. E para consultar se o estudante tem direito, então acessar o site da Secretaria de Educação, que é www.educação.pe.gov.br, e aí digita o CPF do responsável da matrícula do estudante ou o próprio CPF do estudante, que aí ele vai dizer se ele está cadastrado ou não. E também pode consultar as escolas. E lembrando que a partir de amanhã nós estamos entregando esses cartões aqui na Regional de Caruaru. Então, as escolas estarão abertas a partir das 8 horas da manhã e ficarão até às 17 horas, no dia 23 e 24. Então, vale ressaltar também que o responsável deverá ir sozinho, não precisa levar o estudante, para que a gente evite aglomerações. Então, toda essa entrega já está programada, a cada horário. Precisa levar algum documento específico para comprovar que realmente é o responsável daquele aluno? Isso, o responsável ele deve comparecer na escola com documento de identificação, né, que tem uma foto, e com o CPF. Então, amanhã nós temos um cronograma que é justamente para evitar também aglomeração. Então, por exemplo, amanhã, dia 23, nas nossas escolas, o responsável irá à escola que o estudante estuda. Às 8 horas da manhã entregaremos para os alunos da EJA, do Travessia. Às 9 horas da manhã, a partir das 9, estudantes do 6º ano. Às 13 horas da tarde, os estudantes dos 9º anos. E 14 horas, os estudantes do 1º ano. Então veja que tem um cronograma, mas também nós temos escolas, por exemplo, que só possuem ensino médio. Então a escola está com um cronograma específico, que o gestor da escola já entrou em contato com os pais, também estão divulgando nas redes sociais. Então, sempre qualquer dúvida, consultar o site da Secretaria da Educação ou até mesmo a própria escola. Tá certo, muito obrigada. Eu vou pedir só para o senhor repetir qual é o site da Secretaria.
www.educação.pe.gov.br. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Então, esse benefício de R$50 por mês para esses alunos mais carentes da rede estadual, aqui em Caruaru, a partir de quinta, amanhã já pode se dirigir à escola que o filho ou o sobrinho, pessoa que é responsável, para poder pegar esse cartão. Marcela. Obrigada, Carol, pelas informações. Um cheiro para você, boa tarde. Bom, agora eu vou chamar o Joel Almeida, que ele está lá na redação e vai trazer as notícias de hoje para a gente. Joel. Oi, Marcela, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando aí o Cotidiano ao Vivo. Olha, Pernambuco registrou nas últimas 24 horas 390 novos casos do novo coronavírus. Essas informações foram repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde agora há pouco à imprensa. Com isso, o estado contabiliza agora 3.298 casos confirmados do novo coronavírus. Foram também confirmadas 22 mortes por laboratório e o estado totaliza 282 mortes pela Covid-19. Pernambuco, então, tem esses números. Caruaru continua com 18 casos do novo coronavírus e 3 mortes pela doença. E você vai ver também no nosso portal, o NE10 Interior, um vídeo que viralizou nas redes sociais. Nele, um médico puxa para dançar uma paciente com o novo coronavírus. Esse caso aconteceu no Hospital Universitário de Petrolina, no sertão do estado. Essas e outras notícias você vê no nosso portal, o NE10 Interior, que é o www.ne10interior.com.br. Eu volto com você, Marcela. Informações, Joel. Bom, agora tem um recadinho para você que está em casa. Olha, gente, eu tenho uma dica que eu tenho certeza que vai agradar a família inteira. Experimente colocar a conversa em dia provando as coalhadinhas Bom Leite nas versões integral e desnatada e com polpa de fruta. Conheça nas redes sociais, viu? E lembre-se, lave as mãos antes de comer. Se tossir ou espirrar, proteja a boca e nariz com um lenço de papel e siga as regras de higiene na hora das compras. Estamos juntos na luta contra o coronavírus e por dias melhores. Bom dia com Bom Leite. Bom, Fernanda, vamos voltar a interagir aqui através das nossas redes sociais, do Facebook TV Jornal Interior. A Claudiane, ela gostaria de saber da psicopedagoga como faz para controlar uma criança com autismo, pois meu filho está muito estressado. Tem aparecido bastante, Marcela, crianças com atrasos de desenvolvimento e as mães também com dificuldade de lidar com essa situação, né? De fato, são situações realmente assim dolorosas, porque a gente sabe da rotina deles, como é difícil para eles estarem nela, e perder é muito mais difícil ainda para eles compreenderem. Então, o que é que eu estou orientando para as mães que têm crianças com autismo, né? Nós sabemos que podemos dar uma volta, né? Não pode aglomerar-se, sair em coletividade. Mas se ela tiver a oportunidade de ir até a calçada, atravessar a rua, voltar, dar uma volta rápida e voltar só ela e o filho, sem ter paradas de falar com o vizinho, de ir numa padaria, jamais. Mas pega na mão do filho, dá uma volta até o fim do quarteirão e volta, devidamente com a máscara. Eu tenho falado muito com as mães para que habitue a usar a máscara. De manhã cedo, escova o dentinho, já bota a máscara, deixa 1 minuto de relógio, depois tira, para eles se habituarem. Porque possivelmente, quando voltarmos às normalidades dentro das escolas, vai ter que se usar a máscara ainda. Então, de fato, assim, ele precisa se cansar um pouquinho. Então, tentar dar uma volta com ele, volta logo cedo, 7 horas, depois ao entardecer de 5h30, coisa muito pequena e sem aglomeração, só a mãe e a criança. Retornar e trazer realmente as atividades lúdicas, como essa que o tio Léo acabou de mostrar às pessoas, também ajuda bastante. Ajuda bastante, né? Muito interessante, Fernanda, você falou sobre o uso da máscara e essa adaptação. A gente sabe que quem tem criança em casa sabe, tem uma de 6 anos, quando coloca a máscara para permanecer fica complicado. Ela fica querendo tirar porque eu não consigo respirar, tá quente. Então, de fato, essa adaptação ela é importante porque, como você bem falou, pode ser que na volta às aulas, logo no iniciozinho, já volte com a máscara.
Sim, é muito importante. Sempre na rotina da criança. Os pais podem até fazer disso uma atividade lúdica, que não seja a máscara para sair, mas pode em casa confeccionar com eles com uma blusinha velha, para pelo menos ficar em casa brincando. Vamos usar hoje essa, vamos medir 1 minuto ou 2, para que eles tenham esse hábito. Não é fácil, né? Eu tenho visto vídeos que as crianças não aceitam, tiram, mas eu digo assim, é na insistência. Todo dia vamos usar, e os pais também usarem, para eles verem, de preferência na frente do espelho, coloca, tira, porque vai ser bem necessário essa máscara na volta às aulas. Desde março que as aulas elas foram suspensas, né? Muitas escolas, inclusive, anteciparam o período de férias e os pais e as crianças estão preocupados sem saber o que vai acontecer. Será que tem como, Fernanda, recuperar esse tempo perdido? Vamos ver na reportagem. Sem aula desde o dia 18 de março, Eduarda vem atualizando o conteúdo em casa. Ela está no último ano da escola e já sonhava com a prova do Enem, que pode não acontecer. A escola decretou férias por tempo indeterminado. Eu falo por mim e pelos meus colegas, estamos muito preocupados, porque era um ano que a gente estava à tona. Formatura, tudo. E chegar assim, a ansiedade, tudo. E chegar agora e ter que esperar. Não temos resposta de nada, só esperar. A mãe, Tássia, se preocupa, já que a filha sonha em ser fisioterapeuta. E com as aulas paradas há mais de um mês, ela não sabe como será o futuro. Estou preocupada que é um ano assim, que era decisivo dela, que ela estava decidindo a profissão dela. Era um ano que é o sonho de qualquer aluno chegar ao 3º ano para fazer vestibular, tudinho, e eu acho que esse ano é um ano perdido para ela, infelizmente. Para essa pós-doutora em educação, o conteúdo perdido durante o período de isolamento social pode sim ser recuperado, e isso vai depender da dinâmica de cada instituição, quando as aulas forem retomadas. De todo modo, a gente já tem uma experiência, tanto no ensino na educação básica quanto no ensino superior, de recuperação de aulas decorrente de greves de professores, de inundações, de necessidades de paralisação, e sempre houve essa recuperação. É preciso recuperar ou 100 dias de aula no semestre ou 200 dias de aula no ano. Mas isso vai depender, obviamente, da gestão e da comunidade acadêmica ou escolar. E são muitos alunos que estão com o conteúdo atrasado. Em Pernambuco, existem mais de 1 milhão na educação básica, 580 mil estudantes na rede estadual. Em Caruaru, são mais de 42 mil estudantes na rede municipal de ensino. E a Lene também explica que apenas o conteúdo educacional está sendo perdido, que em meio a tantas dificuldades, todos temos algum aprendizado. Então, a gente pode focar nesse momento na aprendizagem da importância do coletivo, do respeito ao próximo, da afetividade com a família, a importância dos professores, o que é cidadania. E quando retornarem às aulas, ou seja, quando houver uma retomada, aí a gente tira a ideia do prejuízo, é possível que se recupere tudo isso. Muito bom, chega a dar um alívio quando a gente escuta, né? Que de fato vai sim ser recuperado esse tempo perdido. É só a gente ter um pouquinho de paciência, acalmar os nossos pequenos, porque em breve as aulas vão voltar e tudo vai voltar à normalidade, Fernanda. É verdade. Como ela bem falou, temos sim como recuperar tudo isso, né? Com certeza, no retorno às aulas, cada escola terá o seu planejamento. A gente só precisa, Marcela, de que mantenham-se a positividade. Entendeu? Se a gente começar a combater, ninguém ganha. Então, assim, positividade, acredite na escola em que seu filho está, ajude a escola que seu filho está, dê a mão ao outro, que com certeza tudo que foi perdido vai chegar à normalidade. Amém. Obrigada, viu, Fernanda? Muito bacana nosso bate-papo. Um cheiro para você, até a próxima. Obrigada, eu que agradeço também. Tchau, tchau. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, eu vou conversar por Skype com o cantor Cezinha. Vai ter muita música, viu? Me espera que eu volto rapidinho.
Sabe aquela sensação incômoda de inchaço? Livre-se dela com Desinflar. Desinflar possui em sua composição 8 ervas selecionadas que ajudam no bom funcionamento do intestino, para ele funcionar como um reloginho. Desinflar é leve, saboroso e traz uma série de benefícios para o corpo, como aumento na disposição, maior saciedade, efeito detox, aumento na imunidade, aceleração do metabolismo e menor retenção de líquidos. Experimente! Tem algo para denunciar ou sugerir? Nada de deixar pra lá. Chama a TV Jornal no WhatsApp 81 99409 1522 e conta pra gente o que tem pra melhorar na sua comunidade. Vamos te ajudar a cobrar resoluções das autoridades e pode sugerir as pautas que são importantes para você. Adiciona aí o WhatsApp da TV Jornal 81 99409 1522. TV Jornal, a TV que todo mundo curte. De volta com o cotidiano, olha só, mesmo diante desse momento tão difícil que a gente está passando, muitas ações solidárias estão acontecendo. As pessoas estão indo ajudar o próximo. Confere aí. A iniciativa surgiu após sua agenda ficar quase parada. Como a Adriene é maquiadora e os eventos foram cancelados, ela, juntamente com alguns parceiros, resolveram trocar serviços por alimentos e tudo será doado. Eu queria ajudar de alguma forma. Como eu não sou médica, não sou nada dessa área da saúde, eu resolvi fazer alguma coisa, tipo, que desse para me ajudar. E a única coisa que eu posso fazer é maquiagem, que é a única coisa que eu sei que eu amo fazer. E eu estou vendo muito retorno dessa parte. Para muitos, a quantidade de alimentos ainda é pouca, mas vai fazer uma grande diferença na vida de quem precisa. Para a Adriene, tudo isso é um trabalho de formiguinha, mas com um ótimo resultado. Tem muita gente que está precisando. E se todo mundo colaborar doando pelo menos 1 quilo de alimento, faz uma diferença enorme. E é no período mais difícil da humanidade que grandes ações de solidariedade vão surgindo. Quilos de alimentos estão sendo arrecadados por um grupo de amigos que estão montando cestas básicas. A primeira remessa já foi distribuída nos bairros Santa Rosa e São Francisco. E quem recebe, agradece. Meu filho está desempregado e eu tenho minha netinha, que é tão triste. Eles pediram uma bolacha, um arroz e a gente não tem para dar a eles. Agradeço por tudo, primeiramente a Deus, depois a ela, né? Por tudo. É esse olhar sensível e caridoso que tem salvado da fome e transformado o medo e a tristeza em agradecimento. O amor ao próximo se mostra mais forte nesta época. As boas ações estão se tornando cada vez mais comuns. Tem pessoas aí, ó, que está passando uma necessidade enorme de você trabalhar de dia e ter que comer à noite. Então, e aí, cadê o dinheiro para essas pessoas? Cadê a comida? Na geladeira, no armário dessas pessoas, né? No momento não está tendo. Então a gente está com o coração aberto para ajudar elas. Parabéns, viu, meninas, pela ação muito bonita mesmo. A gente fica emocionado de ver a quantidade de pessoas que está precisando disso. Então ajudem, tem várias campanhas acontecendo aí, ajudem, tudo o que vier vai ser bem-vindo. Bom, agora a gente vai falar sobre música, a gente vai acalmar o nosso coração, porque hoje o nosso convidado aqui é o Cezinha, que vai entrar ao vivo por Skype, direto de Recife. Cezinha, muito boa tarde para você. Bom ter você aqui no Cotidiano para alegrar todo mundo que está em casa nesse momento tão difícil. Que bom, querida, um prazer estar mais uma vez, apesar de não estarmos aí presente, né, mas estamos aqui com o coração aberto, levando o melhor que pudemos com a música e rezando para que isso passe o mais rápido possível, também vendo o quanto as pessoas são solidárias. Então a gente vê o quanto o amor de Cristo ainda está muito forte e a gente vai passar por essa juntos, se Deus quiser. Vamos nome de música, então, né? Por favor, é isso que eu ia pedir. Canta pra gente, Cezinha. Vamos embora.
estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo, roçando teu corpo e beijando você. Pra mim tu és a estrela mais linda, teus olhos me prendem, fascinam, a paz que eu gosto de ter. Vamos cantar todo mundo, vamos lá. É duro ficar sem você de vez em quando, parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora de regressar, parece que vou mergulhar na felicidade sem fim. Lá, 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 ya, era, ya. Lá, 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 ya, lá, lá, lá. Linda essa música, Cezinha. Fala muito do que de fato a gente está passando, né? Porque tá todo mundo querendo voltar pro aconchego, para os braços dos pais, dos avós, que estão longe, né, isolados em quarentena. É necessário, mas em breve a gente vai estar lá dando aquele abraço no nosso aconchego. Se Deus eu quiser, também estou morrendo de Marcela. saudade da minha mãe, da minha avó, que eu não vejo desde janeiro. Chega, fiquei emocionada com vontade de chorar. Estou escutando agora. Estou escutando Todos a voz. nós ficamos, porque é um momento muito delicado que a gente está passando. E você fez uma live, não foi? Recentemente, já para interagir Fiz agora há pouco com a nossa queridíssima Elba. Maravilhosa, Elba. Foi ótimo também. A gente falou um pouco sobre essa quarentena que estamos passando e, naturalmente, preocupados assim com as pessoas que estão precisando muito mais. Eu acho que esse é um momento muito mais do que importante, a gente poder ajudar, levar ao próximo, não é o que a gente recebeu de graça por Jesus Cristo, né, que é o nosso dom. Então eu fico muito honrado em participar com vocês, naturalmente, de um programa todo voltado a essa pandemia que estamos passando e vendo aí esse trabalho tão lindo das pessoas, levando o amor, levando o que eles podem oferecer de melhor, e a gente vê o quanto as pessoas precisam e são felizes e gratas quando recebem uma forma carinhosa dessa. E vocês levam o amor, o carinho em forma de música através dessas lives. Já tem outra programada? Tenho, eu estou conversando ainda, estou começando a organizar, porque agora é que eu entrei nessa história de live, porque eu sou um matuto daqueles que não sou muito bem o cara da internet, mas assim, meu sobrinho tem me ajudado aqui, me dando as dicas e tal, Fernando Henrique. Também vou querer mandar um abraço para vários amigos que eu tenho aí em Caruaru, nessa terra que eu tanto amo, o seu Manuel Genesi, que faz as grandes eletrificações dos instrumentos de todos nós. E eu estou programando com o Fagner, estou conversando também ainda para organizar com... Nossa, vai ser uma super live com o Fagner, hein? Estou conversando. Vamos sim. Enfim, e tantas outras aí que irão aparecer, se Deus quiser. Se Deus quiser. Canta mais uma? Vamos sim. Já é tarde, sem querer, eu aqui de novo pensando em você. Por querer teu coração, tô perdido na razão. Já é tarde, sem querer, eu aqui de novo pensando em você. Por querer teu coração, tô perdido na razão. Ai, como eu queria ficar sempre de braços abertos pra você, como Cristo Redentor.
Ah, eu não queria a cada dia amanhecer sem teu. E é assim que a gente encerra o cotidiano de hoje, com muita música boa do nosso querido Cezinha, agradecendo a você, porque pela tem que ser assim. Fica com Deus, Cezinha. Beijo, Um cheiro. luz. E vocês também fiquem com Deus. Eu continuo ao vivo no Facebook TV Jornal Interior com a psicopedagoga Fernanda Lima. Amanhã, em 45, a gente se encontra. Que tem mais ser Cezinha assim. pra vocês. Cotidiano. Oferecimento. Clínica Murilo Vasconcelos. Empresarial Difusora Sexto Andar. Comercial Batista. Do piso ao teto, o endereço certo. TV Jornal. Pernambuco em primeiro lugar. Eles estão na rua por nós. Devemos ficar em casa por eles. Em um momento delicado como esse, médicos, biomédicos... Voltar? Vamos voltar que a gente já está ao vivo aqui na internet, viu, Fernanda? Já avisaram aqui que a gente está ao vivo pelo Facebook, exatamente para a gente continuar a nossa conversa de como lidar com as crianças nessa quarentena. Deixa eu te pedir para você ligar o microfone aqui, ó. Ligou? Liguei. Arrasou. No ar. Vamos ajudar os pais, né? Eu, que sou mãe, tenho várias dúvidas. Ontem mesmo a minha filha, eu postei até no Instagram e te marquei. Meia-noite, minha filha assim, ó, acesa. E em seguida também eu postei uma enquete assim, os filhos de vocês estão assim, trocando o dia pela noite? Fernanda, a maioria disse sim. Jesus Cristo. Tá difícil, Fernanda, não tá fácil, não tá fácil a gente, de fato, arrumar esse relógio biológico das crianças, né? Porque, por mais que agora as atividades da escola começaram a chegar, as crianças vão começar a fazer, mas mesmo assim, os mais adultinhos, né, os mais velhos, os adolescentes, eles já conseguem. Agora, e os pequenos, Fernanda? Como é que a gente, de fato, vai explicar para eles que eles têm que parar, sentar ali naquele momento e fazer a atividade da escola sem ir para a escola? Na verdade, os pequenos, a gente precisa ensinar os pais pequenos. Que é como eu falei, não dá para você direcionar para que a criança vá fazer, você precisa estar disponível para fazer com ela. E isso, Marcela, a gente não pode tirar. Não dá para você dizer a uma criança de 3 anos, ó, pinta aqui esse livro, se você não chamar ele sentar, porque na escola ele faz tanto com os amiguinhos como ele faz com a professora. Mesmo que a mãe diga, ai, Fernanda, eu não tenho tempo, mas a gente vai precisar arrumar esse tempo. Vai precisar, porque estamos vivendo uma adversidade. Não estamos vivendo algo da nossa rotina, é algo adverso. Então a gente precisa agora, peraí, qual é a prioridade? É ele, aquietar ele, tirar esse estresse dele. Então pronto, de 8 até 10 da manhã ele fica comigo, mãe. Papai fica com outras atividades. Ou uma titia, ou com quem a pessoa mora, e vai dividindo essas atividades. Então, de 10 horas, alguém fica com ele, e aí a outra pessoa troca, faz feito um turno. Mas não tem, Marcela, como a gente dizer que vai ser milagre se alguém não parar e tomar posse dessa situação, dizer, eu preciso trabalhar com ele, eu preciso trabalhar com ele. Isso é cortar um papel. Eu até dei uma ideia a algumas crianças, dizendo assim, olha,
Tia Fernanda quer que todo dia você crie um personagem. Então pega aí um pacote aqueles pacotes de pasta de dente, de danoninho, todo dia você vai criar um personagem. Aí vai ser Maria, Josefina, Betânia, Arnaldo, vai criando. Todo dia tia Fernanda quer ver a foto de quantos personagens vai ter, porque esse personagem vai ajudar você no seu dia a dia. E aí, pra mim, a surpresa, tem muitas crianças mandando, já vai em 15 personagens, já vai em 20. E o engraçado é que eles dizem assim, tia Fernanda, hoje é o aniversário de fulano. Aí mostra lá uma pasta de dente toda desmantelada. Mas é uma maneira de você dar uma criatividade para eles. Boa, gostei. Vou fazer isso lá em casa. A gente tem aqui uma pergunta, deixa eu pegar aqui o celular, da Luciana Mendes. Ela disse que tem um filho de 14 anos, que ele é muito ansioso e toma remédio para controlar essa ansiedade, mas quando chega à noite, bate a insônia e ele não consegue dormir. Nesse caso, o que você indica para a Luciana? Luciana precisa fazer algo que realmente canse ele um pouquinho. Vou dizer uma coisa, por exemplo, você pega um bocado de revista, rasga elas todinha e você pode fazer algo de um papel machê. Você lembra do papel machê que a gente botava papel picado com água e cola, deixava lá de molho? Então, quando ele tiver com insônia, meia-noite, você pega uma caixa de sapato sua e você diz a ele, vamos enfeitar essa caixa de sapato todinha que ela vai virar uma caixa. E aí você vai, cola o papel machê todinho, então ele vai cansar, quanto mais ele cansar. Só que às vezes, Marcela, a gente diz à mãe assim, você precisa permitir que a criança faça, mas não é fazer por ela. Por exemplo, filho, vai picando o papel. Então, eu sou a mãe, picaria mais rápido. Então, eu vou picar bem lento, para que entre no mesmo ritmo. Às vezes, a mãe também está tão ansiosa que já deixa tudo preparado. Aí, o menino já não tem mais o que fazer. Ele pega o papelzinho, já não tem nem mais graça. Então, você preparando o que ele fazer, vamos supor, pintar esse boizinho aqui. Então, é ele que tem que abrir a tinta. São essas pequenas coisas que a gente imagina que não, mas que exercita a criatividade da criança. Então, abra as tintas, posicione aqui, vamos fazer os pincéis, vamos pegar cabelo de vassoura, como antigamente, corta os cabelinhos. Ah, mas eu tenho um pincel, mas não precisa usar o seu pincel Mega Popstar, enterra ele, cria pega uma folhinha, um pedaço de pano velho, esse vai ser os nossos pincéis. Mas mamãe, eu tinha um pincel, mas eu não sei onde eu coloquei, vamos agora criar um novo. E você vai vendo que se ele pegar o pincel para criar, para pintar, tudo isso você vai cansando ele. Você não pode fazer por ele, você precisa estar com ele. E aí vai dar certo. Entendi. Esse momento é o momento da gente estar junto e passar por tudo isso juntos. Exatamente. Uma das preocupações que os pais têm, Fernanda, é de fato a criança desenvolver algum tipo de trauma nesse período de quarentena, porque ninguém estava esperando eu passar por isso, foi uma coisa muito brusca, do dia para a noite. Então, assim, principalmente os pequenos, sabe? Como é que a gente deve, de fato, tocar nesse assunto, conversar? Porque a gente vai voltar à normalidade, mas e aquela criança? Será que ela não vai levar isso como um trauma? Não levaria como um trauma, né? Ela pode levar como uma grande lição de um momento que foi muito lúdico, né? Nós estamos vivendo esse período de muita, vou dizer assim, de muita aproximação. Então, eu sei que deve estar tendo divergências entre casais, acontecem, mas nesse momento não é a hora. Os adultos da casa que precisam se posicionar, porque talvez ele levaria como um trauma a dinâmica familiar que não for muito saudável, entendeu? Um passando tarefa para o outro, mas se a dinâmica é saudável e as explicações acontecem, as divisões são realizadas, ela leva para a vida dela, Marcela, como uma grande história. Vai depender do que a família precisa. Digo aos papais e à mamãe, tem que ter muita paciência, o casal, um com o outro, um com o filhinho. Não existe agora o horário que é meu, que é seu, mas um acordo entre adultos para que se passe da melhor forma possível, senão vai realmente ter um trauma. E chega uma hora também que os pais pegam assim o celular, aí fazem assim, toma. Aí a criança fica o dia inteiro aqui, ó, no celular jogando, assistindo. Inclusive, eu ouvi de uma colega minha que a filha, mesmo quando ela está sem o celular, ela está assim, ó, piscando. Ou seja, ela está começando a ter toques também pelo uso excessivo desse aparelho aqui. Então, tem que saber dosar. Tem que ter o horário, tem que saber dosar.
é melhor que utilize a televisão do que o telefone, porque o telefone, a criança tem um dedinho muito sensível, ela não deixa nem passar 2 segundos de vídeo e ela já troca. Às vezes não é nem isso que ela quer, mas ela já pegou aquilo tão mecanicamente que ela já fica habituada. Então tenta tirar o celular e deixa ela ver os videozinhos só que na televisão. Ah, Fernanda, eu não tenho televisão que pega as condições que o telefone pega. Pronto, então conversa com ela, estabelece o horário. A melhor maneira de você montar um horário é conversando com a criança. Vem cá, pensa aqui com a mamãe, como é que você quer melhorar o seu horário? Fernanda, mas ela é muito pequenininha, então faz o horário desenhado, entendeu? Por exemplo, faz um desenho com a criança com o celular, faz um desenho de uma criança no sofá, um desenho... Vai fazendo o desenho com ela e vai tentando montar o horário de maneira que seja de desenho, que ela vai participando com você. Quando você vê, ela mesma fez a escolha do horário e é bem mais fácil ela te cobrar esse horário do que você dela. Ela vai dizer para você, mamãe, agora não é hora disso, agora é hora daquilo. Muito bem, Fernanda Lima, adorei as suas dicas, vou colocar em prática, pelo menos a gente tenta, né? Porque a gente sabe que quando chega em casa a rotina é meio louca, mas a gente tem que fazer a nossa parte para não prejudicar os nossos filhos, né? Muito obrigada, viu, Fernanda? Adorei. Até Eu a que próxima, agradeço. se Deus quiser. Eu que agradeço. E a palavra que fica é paciência. Tudo vai passar. Tudo vai passar e que passe o mais rápido possível para a gente voltar a dormir. Obrigada. Um cheiro. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.